Olá, estou aqui mais uma vez para falar do amor de Deus para você. Mais um vídeo, tá? No espaço de 10 minutos, vamos aprender mais um pouco sobre a palavra do Senhor, certo? Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre uma palavra aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, o versículo 14 em diante, que é a 7ª carta à igreja de Laodiceia. Vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Não sou eu quem estou dizendo, eu estou lendo para você, mas Jesus, olha só. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio, para que vejas. E repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, louvado seja Deus. Gente, quando você vai tomar um café, se ele estiver quentinho é ótimo, não é? Mas se o café estiver frio, é horrível. Se o café tiver... Não, o café frio é horrível, mas você ainda toma. Se ele estiver quente, ele está maravilhoso. A gente toma. Mas se o café estiver morno, chocado, velho, choco, velho, você vai tomar? Não, você derrama logo. É horrível tomar café morno. Então é dessa forma. O que Deus fala para mim e para você. Você não tem que ser morno. Você tem que ser ou frio ou quente. Ou você está com Deus ou você não está com Deus. Você não pode ficar em cima do muro. Entendeu? Você não pode ficar em cima do muro. Você tem que... Ou você vai para o céu ou você cai aqui para o outro lado, para o inferno, né? Porque são dois caminhos. Ou você fica com Deus ou você fica com o diabo. Ou você fica com a porta larga, ou você fica com a porta estreita. É isso. Então, o que você não pode ser é morno. Você tem que decidir o que você quer na sua vida. Não fique em cima do muro, porque o muro também é do maligno. Porque está causando confusão na sua mente. Está causando, digamos assim, você está ficando distraído. Está colocando dúvida no seu coração, na sua mente. E a dúvida também não é de Deus. Então o que Deus diz assim: eu sei que tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Tomaras que seja frio ou quente. Tomaras que você esteja comigo ou que não esteja comigo. Você tem que decidir, ou você fica comigo ou você não fica comigo. Entendeu? Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, Jesus está dizendo: se você for morno, eu vou vomitar. Entendeu? Você tem que ser ou quente ou frio, você tem que decidir, você tem que sair da dúvida. Por exemplo, você tem que ser um crente fervoroso, um crente que acredite em Deus. Um crente que faça a vontade de Deus, com fervor, sabe? Com aquele fogo pentecostal. O fogo de Deus mesmo na tua vida. Gente, eu sou pentecostal. Eu nasci no fogo e vou subir no fogo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então não vamos ser morno, porque Jesus está dizendo que ele vai nos vomitar se a gente for morno. Se a gente viver toda a vida em cima do muro, com dúvidas, igual uma folha seca,
Sabe, uma folha seca, ela cai, ela não tem vida, ela vai para onde o vento leva. Leva para lá, leva para cá, rebola para um lado, rebola para o outro, né? Ela não tem direção. Então, o crente, o servo do Senhor, ele tem que ter uma direção. Ele tem que ter os olhos ungidos para olhar e ver o caminho, a direção de Deus, o chamado de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Louvado seja Deus. Como diz, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. E Jesus diz que ele não sabe que és um pobre desgraçado. Olha só. E miserável, pobre, cego e nu. Porque quem não tem Jesus, gente, não tem nada. Você pode ter mansões, carro, dinheiro, emprego bom, sabe? Você pode ter tudo de material, entendeu? Mas se você não tiver Deus no seu coração, se você não tiver Jesus na sua vida, não adianta que você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É isso que Jesus diz. E ele diz mais, aconselho-te que de mim compres ouro provado, né, no fogo, para que te enriqueças. Louvado seja Deus. E vestes brancas para que vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Aleluia, glória a Deus. Ele fala que ele aconselha que a gente compre pano. Louvado seja Deus. Para cobrir a nossa vergonha da nossa nudez. A vergonha da nossa nudez. Louvado seja Deus. Né? E que unja os olhos com colírio, abra os olhos para que vejas a verdade, para que vejas a direção certa, o caminho certo do Senhor. Não temos que andar de qualquer jeito, não temos que andar com as nossas vergonhas de fora. Nós temos que prestar atenção, abrir os nossos olhos, despertar do sono, desse sono que a pessoa está vivendo, dormindo direto, está vivendo nesse mundo, assim não é nem passando pelo mundo, o mundo passando por ele, entendeu? Tantas coisas boas para fazer para Jesus, mas a pessoa só consegue fazer o que é errado, só consegue pensar em fazer besteira. Gente, Jesus está voltando, não é brincadeira não, e Deus não é brinquedo, não é brincadeira, o diabo também não é brinquedo, não é de brincadeira. Deus existe, o diabo também existe. Se você não estiver na presença do Senhor, se você não voltar para Jesus, entendeu? Se você não quiser servir a Jesus, você vai servir o diabo. Essa é a realidade. Não adianta eu dizer assim, não, que você não servir a Jesus, você vai servir outra coisa. Não, só existe dois caminhos, Deus e o diabo. Céu e inferno. E Deus deixou o livre-arbítrio para mim e para você. Então, se você não escolhe ficar com Jesus, com quem você vai ficar? Não é? Então, você tem que deixar de ser morno. Ou você seja frio, ou você seja quente. É o conselho que Deus dá. É o conselho que Jesus dá. Sabe por quê? Porque se você for morno, ele vai vomitar você da boca dele. Ele vai nos vomitar. Sabe, eu prego a palavra do Senhor. Eu oro, eu jejuo. Eu estou tentando, assim, fazer as coisas certas para Jesus. Eu estou batalhando, sabe? Porque não é fácil. Porque eu não quero ser morna. Eu quero ser quente. Se é para escolher entre frio e quente, eu prefiro ser quente. Eu prefiro estar com Jesus. Eu prefiro fazer a vontade de Cristo. Doa quem doer. Eu prefiro renunciar ao pecado. Eu prefiro não retroceder, mas buscar sempre o Senhor. É isso. E é esse o conselho que eu te dou. Não vamos ser mornos, mas vamos ser quente. Nem frio, gente. Aqui ele diz que seja, tomara que seja frio ou quente. Tá? Para a pessoa não viver em dúvida, porque a dúvida é do diabo. Se você está em cima do muro, saia de cima do muro, porque o muro também é do diabo. Porque coloca a dúvida na sua mente e no seu coração. Louvado seja Deus, é esta palavra que eu deixo para você, no espaço de 10 minutos, para que você aprenda, tá? Um ótimo dia para você, tá bom? Para quem for ver durante o dia, uma ótima tarde para quem for ver à tarde, uma ótima noite para quem for ver à noite, tá? Um abraço, amo você em Cristo Jesus, e esta mais uma palavra para que nós possamos aprender mais sobre a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, tá bom? Não vamos ser morno, mas quente. Vamos ficar no fogo.
tá bom? Nasci no fogo e vou subir no fogo. Pentecostal, fogo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Fica